Às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas. E às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacional, produzidas pela Fiocruz, devem começar a ser aplicadas na primeira semana de fevereiro. Governo federal inicia pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás para famílias atendidas pelos programas. Implante dentário. Como funciona essa técnica e quais as vantagens para os pacientes? Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro. Estamos nós aqui, ao vivo na IPP TV, a sua TV missionária, para mais um Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando o Manhã IPP com a nossa Lídia Dickel, você que está chegando agora para acompanhar as informações do Notícias do Bem, são todos muito bem-vindos à nossa programação. Estamos começando mais 1h30 de muita informação sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sobre os campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui a gente fala de tudo, a gente fala de saúde, de economia, de agronegócio, prestação de serviços, enfim, tem de tudo para você aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Exatamente. Mais um dia, estamos juntos. Nós estamos juntos, eu e Quirino, e você aí em casa que está nos acompanhando. Então, meu convite é que você participe com a gente de alguma forma, viu? Seja só ouvindo, seja interagindo com a gente aqui no nosso chat, seja curtindo esse vídeo ou mesmo compartilhando com outras pessoas para que todos possam ter acesso a esse conteúdo tão precioso, né? Um conteúdo tão bom, né? Notícias boas. Quem é que não gosta de receber notícia boa, de estar bem informado, né? Tá por dentro de todas as notícias, de tudo que está acontecendo no momento, mas de uma forma mais fácil, mais legal, né? Diferente. É isso mesmo. Diferente aqui. Nosso chat já está aberto aí. Aliás, os nossos chats, né, já estão abertos para você. São duas transmissões simultâneas aí. Você pode participar, deixar o seu recado, deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, interaja com a gente, nós queremos muito conversar com você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira, portanto, seja muito bem-vindo. Já temos participação do Ricardo Raias, que está aqui com a gente, a Clara Sueli e a Cristiane Passos também, que está deixando aqui um abraço, um graça e paz, já deixou um alôzinho aqui, uma participação com a gente. Então, continuem participando, a programação apenas começou. E, claro, como começou, acho que nós já podemos começar com as nossas notícias do dia, né? Vamos de notícia. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19, né? 100% nacional, produzidas pela Fiocruz, deve começar a ser aplicadas na primeira semana de fevereiro. Pois é, a produção desse imunizante representa mais um passo para a autossuficiência do Brasil no combate ao coronavírus. A gente está com um probleminha aí para apresentar essa reportagem, né? Mas, enfim, um passo importante aí para o Brasil. Exatamente. Essa vacina 100% nacional. Isso é ótimo. Vamos seguir, daqui a pouco. Então, foi? Então vamos ver. A produção Desde o ano passado, a Fiocruz produz no Brasil a vacina desenvolvida pela AstraZeneca contra a Covid-19.
mas usando o ingrediente farmacêutico ativo importado de um laboratório chinês. O IFA é um dos insumos mais importantes do imunizante, pois contém as informações necessárias para que o corpo produza defesas contra o vírus. A produção deste insumo no país só foi possível porque em junho do ano passado, a AstraZeneca e a Fiocruz assinaram um contrato para transferência de tecnologia. Para aprovar o IFA 100% nacional, a Anvisa fez diversos estudos de comparabilidade analisando se a vacina teria o mesmo desempenho que a desenvolvida no exterior. Até o momento, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, conhecido como Biomanguinhos, tem o equivalente a 21 milhões de doses em IFA nacional, em diferentes etapas de produção. Este é um marco nos quase 122 anos de história da nossa instituição e também uma grande conquista para a sociedade brasileira. Esta pandemia tem demonstrado o quanto é importante fortalecermos a nossa capacidade de ciência, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Realizar a transferência de tecnologia da vacina licenciada farmacêutica AstraZeneca a partir do esforço de um outro grupo de pesquisa da Universidade de Oxford representa um esforço inédito na história, porque em um ano conseguimos finalizar toda essa transferência de tecnologia e assim ter autossuficiência para o Sistema Único de Saúde do nosso país e também esperamos para a cooperação internacional. Este marco só é possível graças a um grande esforço, a um trabalho de muitas pessoas e eu queria neste momento agradecer aos trabalhadores e às trabalhadoras da Fiocruz e muito particularmente de Biomanguinhos pela conquista do dia de hoje. A previsão é de que as primeiras doses da vacina 100% nacional sejam envasadas ainda neste mês e entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro, assim que forem concluídos os testes de controle de qualidade, que ocorrem após o processamento final do imunizante. A absorção da tecnologia ocorreu em tempo recorde, em cerca de um ano, atendendo às necessidades do momento da pandemia. Procedimentos nos mesmos moldes em imunobiológicos costumam levar cerca de 10 anos. A vacina contra a Covid-19 totalmente nacional é uma importante conquista para o país, que passa a ter autossuficiência produtiva. O deferimento do registro da vacina Covid-19 100% nacional, com o IFA produzido em Biomanguinhos, Fiocruz, o que é um motivo de muito orgulho para todos nós. Isso demonstra a nossa capacitação no estabelecimento de um processo produtivo de alta complexidade, dentro de todos os parâmetros regulatórios, garantindo a eficácia e a segurança necessárias à vacina. Mais do que isso, representa o cumprimento do nosso papel como laboratório oficial do Ministério da Saúde, incorporando tecnologias essenciais para o Brasil e trazendo soluções para a saúde pública. Com esse registro, garantimos a autossuficiência na produção da vacina Covid-19, que é estratégica para o país e nos coloca em uma posição diferenciada no combate à emergência sanitária. Pois é, mais um passo importante aí para o combate ao coronavírus, né? Que é essa, a gente chama essa independência, né, sanitária, porque você passa a produzir o IFA no Brasil, isso é extremamente importante. Gente. Você não depende da importação de IFA, enfim, de ficar brigando, porque assim, muitos outros países estão precisando importar esse mesmo insumo farmacêutico ativo, né? Então, parabéns para a Fiocruz aí, para todos os cientistas envolvidos nesse processo. Muito bom. É cada vez mais comum na sociedade moderna a participação efetiva das mulheres no trabalho, né? Nas decisões políticas e até na gestão familiar. Verdade, muita gente tem dificuldade em associar essa realidade com os ensinos do cristianismo, não é? Mas Deus foi o primeiro defensor dessa igualdade, ao criar homem e mulher com exatamente o mesmo valor. Mas será que o feminismo é mesmo contrário ao evangelho? Não há nenhum ponto em comum?
Quem vai falar sobre esse tema no Notícias do Bem de hoje é a advogada doutora Alana Farias, que também é mestre em Ciências da Religião. E você pode participar. Deixe seu recado, faça sua pergunta por meio do chat do nosso canal. Contamos com a sua participação. Verdade, fique à vontade, não só para falar a respeito desse tema, mas para interagir com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, né? A gente lembra mais uma vez, você pode conversar com a gente, né? Deixa aí interagir, o seu boa tarde, interaja. Exatamente. Fale mais da sua vida para nós aqui. Nós queremos saber mais de você também, você que acompanha o nosso Notícias do Bem. E por falar em interação, Olha, temos muita interação, gente aqui. Temos interação, mas eu acho que logo mais a gente conversa. Bacana. Continua mandando a sua interação pra gente. E fique atento para essa entrevista que a gente vai fazer agora, né, Tainá? Exatamente. Até porque ela é uma entrevista super agradável e eu acredito que é um assunto que todo mundo, tem muita gente aí querendo saber e tem algumas dúvidas que ficam sempre ali guardadinha, né? Olha, gente, um sorriso, o que é um sorriso, hein, querido? Vamos começar sorrindo aqui, ó. Pausa pro closet, né? Um sorriso muda tudo e cuidar dele é fundamental, né? O implante dentário é uma técnica de reabilitação oral que permite a fixação de uma prótese dentária de forma permanente, né? Devolvendo a autoestima do paciente. Claro, né? Esse método traz mais segurança, as técnicas não param de evoluir. A preferência por esse modelo de tratamento aumenta a cada dia, mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse assunto é o odontologista Dr. Vinícius Ortega. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-lo no nosso programa desta quarta-feira para falar sobre um implante que ainda, eu acredito, gera muita dúvida, né, nos pacientes. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Eu acho que é um assunto que está em alta agora no momento. Mas até uma pergunta que os pacientes falam, o que realmente é um implante dentário? Quanto tempo já é utilizado? É seguro? Então, assim, para entender um pouco o que é um implante dentário, a gente tem que entender o que é o nosso dente, quais são as partes que formam o nosso dente. Então, basicamente, o que forma o nosso dente é separado em duas grandes partes, a parte das raízes, né, da raiz, que é onde ancora o dente, e a parte do dente propriamente dita, que é a coroa clínica, que a gente pode chamar dessa forma, que é onde tem toda a função mastigatória. Então, quando o paciente tem um problema, seja um problema gengival que leve ele a perder o dente, ou algum acidente, ou por cárie, quando ele perde esse dente, o único material no mundo que é possível substituir o dente é o implante dentário. Então, o implante dentário ele vai substituir a parte que a gente fala que é a parte da raiz, tá? Eu até separei aqui, ó, um protótipo bem legalzinho para dar para entender, tá? O implante dentário é exatamente essa parte aqui, ó. E aí é dividido em duas partes. O implante ele vai ancorar essa prótese, que na verdade é uma prótese que vai imitar ou substituir o dente. Então, existem vários tipos de tratamentos bem bacanas com o implante dentário. Tem alguma pergunta? Tem umas coisas para falar do implante. Sim. A gente vai conversando. Nós vamos conversando aqui. Mas é interessante, eu achei super interessante. E ali você já explicou o que é o implante dentário e a função dele ali, né? Mas acontece, por acaso, da pessoa ela vir a perder o dente, né? O dente natural ali, e ela, por algum motivo, acontece dela não poder fazer o implante dentário? Existe pessoas que não podem ter implante dentário ou não todo mundo pode fazer o implante dentário, doutor? Funciona o seguinte, todo mundo pode pôr o implante dentário. Por quê? O que a gente precisa para colocar um implante dentário? A gente precisa de osso, simplesmente osso. O que acontece que algumas pessoas a gente tem uma dificuldade maior para pôr o implante, principalmente quando a paciente perde alguns dentes e deixa muitos anos sem dente no local, sem colocar um implante. Então a tendência é que o corpo, todo osso, toda a base óssea, que ela não é estimulada, que ela não é utilizada, que não tem dente, o corpo reutiliza. Então o que ele faz? Ele reabsorve o osso, tudo bem? Então ele vai reabsorvendo. E aí o que acontece? A parte aqui de baixo, ó, a parte da mandíbula aqui, existe um nervo, que é um nervo sensitivo, que dá essa sensibilidade quando a gente toca na pele, quando a gente toca no lábio. Ele passa bem aqui, ó. Então, qual que é a nossa limitação quando a gente vai colocar um implante? A gente precisa saber
quantos milímetros a gente tem de osso daqui até esse nervinho. Ah, eu tenho 10 milímetros, doutor, então eu posso pôr implante de 8. Tenho 8 milímetros, eu posso pôr implante de 7, de 8. Ah, doutor, eu tenho 3 milímetros, a gente não pode pôr implante, porque tem um risco de encostar nesse nervo e a pessoa ficar com uma parestesia, que é com essa região anestesiada. Porém, porque eu disse que todo mundo pode pôr implante? Existem já cirurgias que elas planejam o trajeto do nervo para desviar na hora da colocação do implante, ou até mesmo uma cirurgia que acessa e muda esse nervo de posição. Então você consegue pôr implante. Então todo mundo consegue. Alguns casos são mais fáceis, outros são um pouquinho mais difíceis, mais complexos, mas todo mundo pode. E na parte de cima é a mesma coisa. Na verdade, a limitação não é nenhum nervo, mas na verdade, bem na nossa bochecha aqui, ó, a gente tem dois ossos pneumáticos, são ossos ocos, que na verdade a gente chama de seios maxilares. Quando a gente tem aquela gripe chata, que a gente gera uma sinusite, sinusite é uma inflamação do seio maxilar. Então, uma região totalmente oca. É a mesma coisa, a gente mede da base do ossinho até o seio maxilar, quantos milímetros tem. E na parte de cima é possível sim pôr, e quando o paciente tem pouco osso na parte de cima, ficou muitos anos usando uma prótese, muitos anos que ele perdeu o dente, e o corpo reabsorveu, a gente pode fazer uma cirurgia de enxerto, que na verdade a gente levanta um pouquinho a membrana do seio maxilar, põe um pouquinho de osso, gera quantidade óssea suficiente e consegue pôr o implante. Mas todo mundo consegue pôr o implante. Mas tem alguma outra limitação cirúrgica, tá, gente? Entendi. Cirurgia é uma limitação como qualquer outra. Então, se o paciente está com os exames saudáveis, com tempo de coagulação, se ele coagula, se ele cicatriza bem, é um paciente totalmente normal. Ah, eu sou hipertenso. Às vezes alguém pergunta, doutor, eu tenho problemas no coração, eu sou hipertenso, eu já fiz transplante, eu tenho diabetes. Se seus exames estão em dia, não tem problema nenhum operar. O que a gente faz, pacientes que tomam anticoagulante, tá, um AS da vida, é suspender alguns dias antes da cirurgia, somente com autorização médica. E pacientes que têm hipertensão e diabetes, principalmente a diabetes, que faz com que dificulte a cicatrização, é só ver se a glicemia está bem controladinha, então pode fazer cirurgia da mesma maneira. Entendi. Agora, doutor, duas perguntas que são, acho que as mais comuns, né? E acho que talvez as que o senhor mais escuta. É caro? E dói? Como é que é essa história? Primeiro vamos falar o que dói, né? Porque o caro também dói. Só que dói no bolso, né? Dói no bolso ou dói na boca, dói duas vezes, né? Na verdade, nos últimos 20 anos, 30 anos, a odontologia evoluiu muito. Então, em questão de anestesia, o implante é feito com uma anestesia local, é super tranquilo, totalmente indolor. E eu posso dizer para vocês, a cicatrização de um implante é muito mais simples e muito mais fácil do que, por exemplo, você tirar um dente. Porque se você pensar comigo, imaginando, o paciente vai e tira o dente. O espaço onde tinha as raízes dos dentes vai ficar um buraco, concorda comigo? Então o corpo vai ter que gerar um processo inflamatório para poder fazer com que aquilo ali seja regenerado, forme osso, forme coágulo e etc. O implante não. O implante, na verdade, você tem uma base óssea, vai ser feito um furinho do diâmetro exato do implante. Então, basicamente, o implante ele vai entrar super justo. É como se você colocasse um parafuso, por exemplo, numa bucha, numa parede ou numa madeira. Ele vai entrar super justo. Então, o processo inflamatório em volta do implante é muito menor. Então, tem paciente que faz implante de manhã, à tarde está trabalhando. Por exemplo, eu tenho a minha auxiliar aqui. A gente fez o implante dela outro dia na hora do almoço. Ela continua o resto do dia bem. Então, é super tranquilo cirurgia de implante. Para quem está ouvindo, que tem medo, não perca a oportunidade, faça, porque não tem nada como você comer com segurança, com tranquilidade. Eu falo para os pacientes que usam prótese, aquelas próteses removíveis, faz quanto tempo que você não morde uma maçã?
Você morde uma maçã, foi muitos anos. Então é algo que marca o paciente quando eles perdem um dente ou vai para uma prótese removível. Então o implante ele pode te dar uma qualidade de vida melhor. Mas tem um detalhe legal, por exemplo, se você perde, eu acho que é uma dúvida de pessoas que estão ouvindo, porque eu ouço isso muito no consultório. Por exemplo, eu perdi todos os dentes, são 14 dentes superiores. Eu tenho que colocar 14 implantes? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente perde, porque a maioria... Você sabia, gente, que acima de 60 anos, 88% dos brasileiros perderam todos os dentes? Acima de 60 anos. 88% dos brasileiros perderam todos os dentes. Então, a dentadura, todos usam dentadura. Então, é uma realidade muito triste. Então, por isso que eu falo que o implante, a gente tem uma técnica, que eu acho que até essa aqui que está mostrando na imagem agora, é uma técnica chamada de protocolo, que é o seguinte: o paciente perdeu todos os dentes. Existe uma técnica, você coloca de 4 a 6 implantes apenas e faz uma prótese totalmente parafusada, é uma prótese fixa, tá? Então, uma prótese que vai ter 12, 14 dentes, mas na verdade ela vai ser ancorada apenas em 4 ou 6 implantes e vai devolver exatamente a mesma mastigação do paciente. É exatamente essa técnica que a gente está vendo as imagens aí, né? E aí, assim, a questão do bolso, a gente falou? Não falei. Eu tô tentando fugir, vocês não estão entendendo que eu tô tentando fugir? Essa questão do bolso é importante. É importante. Na verdade é o seguinte, como antigamente pouquíssimos pacientes, pouquíssimos dentistas faziam implante, então o preço do implante era muito caro. O implante era em torno de, sei lá, 7 mil reais só o pino do implante. Que é uma técnica chamada de técnica Brånemark, que foi um dos primeiros implantes que veio da Alemanha. Então, era-se muito caro. Mas, hoje já a fabricação de mais de 50% dos implantes do Brasil é feita no próprio Brasil. Então, temos, para quem não sabe, a odontologia do Brasil é a melhor odontologia do mundo, segundo o ranking internacional, com as melhores faculdades, das 5 melhores faculdades do mundo, 3 são brasileiras. Acima de Harvard, Cambridge e tudo mais. Então, a nossa odontologia ela é muito boa, a fabricação aqui no Brasil é muito boa dos materiais, e então isso fez com que barateasse. Eu digo o seguinte, hoje em dia um implante, em média, deve estar em torno de uns R$1.000, 1.500, até uns 2.000, 2.500. Então, assim, melhorou muito. E hoje com a facilitação de cartão, boleto, então eu acredito que qualquer um pode hoje realizar esse sonho. Esse sonho. Agora tem uma pergunta, doutor. Você fez o implante, você voltou com aquele sorriso, tá comendo a sua maçã, que há tempos ali você não comia, como você mesmo disse, né? Mas assim, exige um cuidado a mais agora? A vida volta ao normal ou tem que ter alguns cuidados extras? Com o implante especificamente. Meio que volta, assim, pelo que eu entendo, até porque eu tenho implante, né? Meio que volta ao normal, né? Eu sinceramente, assim, eu trato meu implante como se fosse dente. Eu meio que esqueci que... Você nem percebe que é uma prótese, na verdade. Olha. No dia a dia eu não percebo que eu tenho uma prótese. Assim, a gente tem 2 quadros, tá? Pacientes que têm implantes unitários. Perdi um dente, perdi 2 dentes e acabou e fez um dente. Por exemplo, como eu mostrei aqui nesse quadrinho, tá? Desse aí. Fez uma coroinha. Isso aí, gente, vai ser exatamente como um dente normal. Você vai passar fio dental da mesma forma, você vai escovar o dente da mesma maneira, você não tem cuidado nenhum, tá? O cuidado, eu digo assim, você não tem nenhuma manutenção. O que a gente fala é o seguinte, existem umas conexões dos implantes, tem 3 tipos, que a gente chama de HE, HI e conimorfo. O que é? É um encaixe, é a mesma coisa numa chave de fenda. Tem a chave de fenda, tem aquela estrelinha que é a Phillips, é a mesma coisa. Dependendo do tipo de implante que colocam em você, ele tem um risco de, com o tempo, perder um torque do parafuso. O que é? É como se ele desparafusasse um pouquinho a coroa. O implante, que é a parte que está dentro da parte óssea, aquilo ali vai ficar para sempre, tá bom? Mas a coroa, que é onde vai encaixar em cima do implante, ela fica parafusada,
Então, ela pode vir a desrosquear um pouquinho, sei lá, 2 anos depois, e você tem que apertar no dentista. Então, a manutenção de implantes unitários, que a gente faz aqui no consultório, a gente abre, dá um torque, que a gente trava ele melhor, só para manter isso por mais tempo. E a manutenção de quem tem uma prótese múltipla, como aquela que eu falei que é chamado de protocolo, que você põe 4, 5 implantes. O que acontece? A higienização do paciente, escovação da mesma forma, dá para passar fio dental com um passa-fio, mas se utiliza muito aquele water pick, tá, gente? Aquele jato, aquele irrigador, para ajudar a limpar embaixo da prótese, porque é uma prótese totalmente unida. Então, qual que é a manutenção desse tipo de prótese? Cada 6 meses, 8 meses. Se o paciente cuida muito, muito, muito bem, muito zeloso, uma vez no ano, a gente pede o paciente vir. Aí o que a gente faz? A gente desparafusa, remove, limpa a prótese por baixo, por cima, dá um polimento nela. E bem nos implantes, né, que a gente fala, a gente faz uma limpezinha se tiver algum resíduo, alguma coisa que acumulou embaixo, formou algum tártarozinho. Então a gente faz uma manutenção em próteses múltiplas, tá? Prótese unitária, um dente normal. Fio dental, da mesma forma. Prótese múltipla, utilização de fio dental, escovação e water pick, e fazer a manutenção, troca dos parafusinhos, limpeza no dentista, pelo menos a cada 6 meses. Olha, eu tenho uma pergunta da Lenice Lima. Não é referente ao nosso tema de hoje, mas eu acho que nós podemos ajudar de alguma forma. Ela perguntou o seguinte, por gentileza, né? Meu filho sente muita dor na mandíbula, APM. Qual médico que devo procurar? Sim, na verdade ela quer dizer ATM, né? Que é articulação temporomandibular. Essa articulação aqui. Com a vida da pandemia, gente, o índice de pacientes que começaram a desenvolver problemas psicossomáticos, desde ansiedade, todo mundo, quem tinha piorou, quem não tinha começou. É bem isso, né? Então, o que a gente pegou? A gente viu muitos pacientes desenvolverem o apertamento ou bruxismo, que é o fato de você ranger o dente à noite. Isso acontece no sono REM, numa fase sono REM. Então, isso gera muita dor muscular e muitas vezes dor na articulação. Então, tem que fazer uma avaliação, ver se tem algum comprometimento na articulação, como está a parte de musculatura. Muitas vezes tem que fazer uma placa para relaxar, tratar isso, ver como tá os encaixes dos dentes, mas tem que fazer uma avaliação. Mas o profissional que ela deve procurar é um dentista, tá? Não qualquer dentista, algum dentista que seja especialista em dor ou que seja especialista em prótese, que entenda um pouco disso, tá? Tá certo. Que é uma das minhas especialidades. Boa. Aproveitando então, né, vamos pedir para o senhor deixar seus contatos, quem quiser conhecer mais, né, a respeito do seu trabalho, falar mais também a respeito dessa questão de implantes, se tiver mais dúvidas, enfim. Como é que a gente encontra o senhor, doutor? Funciona o seguinte, gente, eu tenho uma página super legal no Instagram, no Facebook, tá, que é dr_Vinícius Ortega, tá? dr_Vinícius Ortega. Lá tem dica de tudo. Tem mais de 1000 casos diferentes de sorrisos de todos os tipos, desde implantes, desde casos estéticos, desde feito com resina, porcelana, e lá eu tiro as dúvidas dos pacientes. Então lá eu sempre coloco todo dia uma caixinha de pergunta, então a gente interage muito com o paciente lá na nossa clínica, dá para mandar mensagem direto, e também, se você é aqui de São Paulo, nós temos uma clínica aqui na região do Butantã, do ladinho do metrô Butantã, pertinho da IPP, da nossa querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Inclusive, eu atendo muita gente, muitos pacientes da igreja. Boa. Então, eu tenho uma clínica aqui. Então, lá no meu Instagram, você tem um contato, ou você pode anotar, que é 951737961. 51737961, começando com 9, tá? Esse daí é o WhatsApp aqui da clínica. Você também pode tirar suas dúvidas aqui com a gente, pode marcar consulta. Vai ser um prazer ajudar, cuidar de vocês. Incrível. E tá muito obrigado pela visita. Imagina. Pelo convite incrível dessa entrevista. Fiquei muito feliz de participar. Podem contar comigo para o que precisar. Dentro da área da odontologia, a gente conversa sobre qualquer coisa.
Ótimo. Que Doutor ótimo. Vinícius, obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa de hoje, viu? E volte sempre mesmo. A Lenice, ela falou que se ela morasse em São Paulo, com certeza ela iria, né? Só que ela mora em Pacajus, no Ceará. É um pouco longe. É um pouquinho. Não dá para atender, não. Mas lá deve ter algum especialista, com certeza. Não dá. Doutor Vinícius, obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima, então. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, querido. Obrigado. Tá aí o doutor Vinícius Ortega, odontologista, participando com a gente, tirando dúvidas, né, a respeito de implante dentário. E olha só, a terceira parcela do Auxílio Brasil já está sendo paga para as famílias atendidas pelo programa. Exatamente. Veja um resumo da reportagem que a gente preparou para você aqui no Notícias do Bem. A terceira parcela do benefício vai incluir 3 milhões de famílias, aumentando para 17 milhões e meio o total atendidos. Cada uma delas receberá um repasse mínimo de R$ 400. De acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento total para os pagamentos supera os 7 bilhões de reais. Para este economista, a maior parte dos beneficiários deverá usar o dinheiro para pagar contas atrasadas e garantir o orçamento familiar. A gente está falando de um orçamento anual de 89 bilhões de reais, atingindo 17,5 milhões de famílias. Mais da metade desse orçamento deve estar ali destinado para o Nordeste, né? Apesar aí das críticas e dos números de crescimento econômico estarem ali um pouco rebaixados agora para 2022, né? Então a gente teve aí um manifesto do Boletim Focus na segunda-feira, muito econômico, muito ainda quase que pessimista em relação aí ao crescimento, um crescimento abaixo de 1% esse ano, mas imagine o impacto na economia, em todo o sistema econômico, sem a injeção desses quase 90 bilhões de reais em 2022. O Auxílio Gás também vai ser pago às famílias cadastradas no CadÚnico e segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Com duração prevista de 5 anos, o programa deve atender mais de 5 milhões de famílias até o fim de 2026, com repasse de metade do preço médio do botijão de 13 quilos a cada 2 meses. Muito bem, daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa, né, sobre esse assunto. O Auxílio Brasil, que já começou a ser pago junto com o Auxílio Gás, mudou de nome, teve alguma diferença em relação aos valores também, o calendário de pagamento também já foi divulgado pelo governo federal, e o benefício começou a ser pago ontem, né, oficialmente, para as primeiras famílias. Então a gente vai contar tudo isso para você ainda hoje aqui no nosso Notícias do Bem. Tem gente participando com a gente aí? Tem uma pergunta do WV, que ele pediu para repetir o Instagram do Dr. Vinícius Ortega, é @doutor, né, Dr_Vinícius Ortega. Tá bom? Pronto, tá anotado. Pronto. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira. A Tainá vai lá no telão contar pra gente. Vamos lá. Venham comigo, que agora sim... Agora sim. Previsão aqui na telinha com vocês. Quinta-feira e as instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre as regiões sudeste, né, e sul do país. Mas o sol consegue aparecer, as temperaturas ainda sobem, gente. O sol aparece intercalando com períodos de chuva. E São Paulo vai ter sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima, de 20 graus e máxima de 30 graus. Em Ouro Preto, os mineiros vão ter sol com nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Já em Gramado, Rio Grande do Sul, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. Muito bem, tempo passado a limpo no sul e sudeste, né? Tá tudo em ordem. Aliás, São Paulo tá fazendo calor, né? Parece que o calor aqui é um negócio assim meio opressivo. Não sei se é por conta da poluição, se é por conta, né? Mas o calor aqui, ele deixa a gente, né? E aqui no estúdio é algo terrível. Eu começar a vir com roupas de frio, gente. Não estranhe. Não, porque aqui no estúdio a gente tem a briga do controle aqui, mas é tranquilo, assim. Não estranhe se vocês começarem a perceber, assim, vocês com calor em casa e ver a Tainá de blusas de
gola alta, blusa de frio, porque aqui, assim... É porque eu sou calorento, então Aí assim, eu quero o ar do estúdio baixinho. E aí a Tainá quer o ar do estúdio não tão baixinho. Aí a gente fica aqui no ar negociando, quente, na frio, sala. Mas quando eu saio daqui, eu sinto o mesmo calor que todo mundo. Pois é. E agora é hora da nossa coluna Tesouros do Cristianismo. No episódio de hoje, o presbítero e empresário Antônio Cabreira fala sobre a história da Bíblia e apresenta documentos de personalidades que fizeram referências a Deus. Bom, a Bíblia ela é o livro mais lido, mais traduzido de toda a história e é um livro que talvez não tenha nada tão importante como o principal pilar da civilização ocidental. E por ela pessoas juram, por ela as pessoas, você encontra poesias, são mais de 1.600 anos, inclusos nos 2 testamentos, são mais de 40 autores, e há uma unicidade, há uma coisa incrível que a Bíblia tem atravessado gerações, tem atravessado os tempos, sem que ela tenha envelhecido ou que tenha necessidade de alguma atualização. E o que é o mais importante durante a história é a quantidade de grandes personagens que fazem referência à Bíblia, a Jesus ou ao cristianismo. Toda essa estante que você vê aqui e toda a parte de cima dessa biblioteca, todas elas são de referências de grandes personalidades que a gente tem. Então aqui você tem, por exemplo, Abraham Lincoln, que é o presidente mais querido dos Estados Unidos. Aqui você tem Martin Luther King. E você tem, por exemplo, assim, várias curiosidades que a gente poderia falar ou comentar sobre isso. E uma delas, essa daqui, por exemplo, é uma carta de Albert Einstein, ele fazendo referência a Deus. E essa carta ela é interessante. Einstein tem aquela expressão, por exemplo, que o universo é como se fosse realmente um grande relógio e ele não conseguia imaginar o universo, esse relógio, sem a presença de um relojeiro. Então isso aqui é uma carta de Albert Einstein, né? Apenas para vocês terem uma ideia, e como ele, a quantidade de pessoas que fazem referência a Deus, e não porque até eles sejam cristãos, eles estavam fazendo proselitismo, mas a importância que eles davam a esses ensinamentos, a essa questão do cristianismo e dos valores cristãos para a sociedade em que a gente vive hoje. Então aqui você tem uma quantidade muito grande, você tem material aqui, por exemplo, comprovando quem terminou com o infanticídio, que é uma coisa que hoje a gente vive, por exemplo, ainda no Brasil, entre as populações indígenas, que é a morte daquelas crianças que têm algum defeito, foi o cristianismo. Atenas, Roma, tanto os gregos como os romanos, eles continuavam a eliminar do seio da sociedade qualquer criança que nascesse com algum defeito. Foi Jerusalém, através do cristianismo e daquela expressão que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que mudou um dos itens, que foi o caso do infanticídio. Muito bacana, né? E se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês.
Reforçando então, procure uma de nossas 2 unidades, uma no Butantã, a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, a gente reforça o site www.centrorenovo.com.br. Recado dado, dona Tainá. Falando em recado, a gente tem recado também aí, não é? No nosso Olha chat. só, Que eu sei que tem. E tem muito. Mas eu vou começar de baixo para cima, porque Boa. a gente já pega os últimos comentários do fim pro aqui. começo, né? Do fim pro começo, né? Vamos lá. Aqui, ó, Tesouros do Cristianismo é incrível, né? Todo mundo aqui, ó, reportagem maravilhosa sobre a Bíblia. E aqui, falando da previsão do tempo, aqui o Ricardo Reis lembrou bem que ontem em Araçatuba caiu um temporal, não foi só em Araçatuba, aqui não. também foi um toró, um pé d'água. O que foi aquilo? São Paulo virou uma confusão aqui, Saí inundou com os tudo. pinguinhos e eu cheguei no meio do caminho, me assustei, assim, enxurradas no meio de São Paulo. E o que foi aquilo, né? Foi bem intenso mesmo. Quero agradecer a participação do WV aqui, da Lenice aqui, que interagiu com a gente durante a nossa entrevista, o Robson Félix, diretamente de Angra dos Reis, Opa, participando. Lugar bom. Ai, um lugar maravilhoso. Elizabeth Cunha, Ricardo aqui, ele colocou: quem assiste Notícias do Bem fica bem, né? Fica Ricardo bem. Tá com nosso slogan. Olha, a gente tem que depois adotar de alguma forma. Começar a postar no meu Insta, Pronto. Vou guardar. Rita Vieira, bom dia, irmãos. Estamos assistindo direto de Boston. Olha só, Ana, obrigado que pela legal. audiência. Raí Ferreira, parabéns pelo programa. Delmira Fischer, venho pedir ajuda, oração e jejum. Olha só, gente. Fala pela Delmira aí, o pessoal que tá no chat. Exatamente. Aqui, ó, tem pedidos de oração. Gilberto Trobin, de Criciúma, Santa Catarina. Muito bom, gente. Dimas, também aqui com a gente. A Carlisa Gomes. João Faquin com a gente. Clara Sueli. Cristiane Passos. E a Clara Sueli também aqui com a gente. Repetir para enfatizar. Boa, e tem mais gente aí, com E tem certeza, muito né? mais gente, claro, o nosso reverendo Marcos Severo. E o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão. Um grande abraço para todo mundo aí acompanhando Notícias do Bem simultaneamente. E você que está com a gente também, deixe seu recado, fique à vontade e interaja com Notícias do Bem. Muito bem, ó. Depois do intervalo, primeiras doses da vacina contra a Covid-19, 100% nacional, produzida pela Fiocruz, deve começar a ser aplicadas, né? A serem aplicadas na primeira semana de fevereiro. E ainda, é cada vez mais comum na sociedade moderna a participação efetiva das mulheres no trabalho, nas decisões políticas, na gestão familiar. Muita gente tem dificuldade em associar essa realidade com os ensinos do cristianismo, mas Deus foi o primeiro defensor dessa igualdade ao criar homem e mulher exatamente com o mesmo valor, né? Exatamente. Mas quem vai falar com a gente sobre esse tema, Notícias do Bem de hoje, é a advogada e doutora Alana Farias, que também é mestre em Ciências da Religião. E você que está aí nos acompanhando, você pode participar e deve. Mande sua pergunta para a gente aqui no nosso chat. Contamos com a sua participação, hein? Vamos para o intervalo, mas é rapidinho, hein? Não saia daí não, voltamos já. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo.
E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade e não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. – 2022, tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, é o nosso Notícias do Bem, né? De segunda a sexta, 11h30 da manhã, ao vivo, horário alternativo, às 18h30. E a gente vai continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil para essa quinta-feira. A Tainá vai lá no telão contar pra gente, né, Tainá? Eu vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos caminhar. Eu caminho e você vem comigo aqui. Vamos zapear no nosso estúdio. E a gente começa falando um pouquinho dessa quinta-feira que continua com temperaturas altas e a previsão continua também com pancadas de chuva nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. A sensação, já sabe, né? Quando chove, por mais que chova, é aquela sensação de ar abafado, né, do decorrer do dia. Em Goiânia, Goiás, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. As temperaturas variam de mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. Região Nordeste, em São Luís do Maranhão, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam de mínima de 24 graus, máxima de 29 graus. E em Almas, Tocantins, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 22 graus, máxima de 31 graus. Em Almas, eu estava vendo, para quem perguntou lá em Tocantins, tem uma região muito bonita, querido. Tem uns lugares, uns pontos turísticos bem charmosos. É um local que eu pretendo um dia conhecer. A Tainá estava me dizendo aqui que tá querendo colocar no roteiro de férias dela a cidade de Almas, no Tocantins. Eu, sinceramente, não conheço ainda. Vamos botar no roteiro também, né? Vamos conhecer Almas, por que não? Você que está nos assistindo, conhece? Você é daí? Comente aqui, coloca aqui. Aliás, dê dicas do que fazer, onde ir. Porque, quem sabe, né? Às vezes quem já foi tem umas dicas diferentes do que a gente encontra na internet, apenas, certeza, né? De forma vale a pena. Fique à vontade para interagir com a gente aqui no chat do nosso Notícias do Bem. Vamos muito continuar, então? Isso aí, ó. Para quem quer começar o ano diferente, o IBGE oferece 266 mil oportunidades de emprego até sexta-feira. Quem vai trazer mais informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos. Essencial para a formulação de políticas públicas e para traçar o perfil de todas as camadas sociais, o censo é a mais completa pesquisa realizada no Brasil sobre a realidade da população em todo o território nacional. Por isso, o Instituto vai contratar até o dia 21 de janeiro 266 mil profissionais em diversos cargos para realizar o censo 2022. Destes, 183 mil serão recenseadores. A escolaridade necessária é o ensino fundamental completo e a remuneração começa em R$ 1.700, podendo alcançar R$ 2.100.
Os contratos serão temporários, com jornada prevista de 3 meses, podendo haver renovação por 1 mês adicional. Todos os contratados receberão férias e 13º salários proporcionais. Segundo o Eduardo Luiz Gonçalves Rio Neto, o questionário padrão que será aplicado durante o censo 2022 terá 26 perguntas que investigarão o perfil básico domiciliar da família. Cerca de 92% da população entrevistada irá responder o questionário básico. Já os outros 8%, cerca de 8,5 milhões de domicílios, responderão ao questionário longo de 77 perguntas. O IBGE em toda uma logística, inclusive de equipamentos especiais, para levar o recenseador lá. Os territórios indígenas, os territórios quilombolas, nenhum desses públicos irão ficar para trás. Querido Tainá, volto com vocês aí. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações, então. É para você que, de repente, né, tá querendo uma oportunidade de emprego, ainda dá tempo. É até sexta-feira. É até sexta. Então, corre aí. Que ótimo, hein? E hoje é dia da nossa coluna de ciência e tecnologia. Diga aí, quem teria sido o campeão da pandemia? A ciência, a vacina, o tratamento precoce, o álcool gel, fica em casa? Quem foi o campeão da pandemia? Tô curiosa. Cientista e professor Marcos Eberlin vai contar pra gente. Confira aí. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de Ciência e Tecnologia aqui nas Notícias do Bem. Em primeiro lugar, um grande 2022 a todos vocês, que esse ano seja repleto de bênçãos e alegrias. E nessa coluna falaremos sobre o grande campeão nessa pandemia. A pandemia parece estar chegando ao fim. E podemos então olhar para trás e perceber quem é que venceu essa pandemia. Será que há um campeão? Aí você poderia pensar, nossa Marcos, foi a ciência que venceu. Será? Outros dirão, foram as vacinas, Marcos, as grandes campeãs. Outros poderão ainda dizer, não, Marcos, foi o tratamento precoce, salvou muitas vidas, foram os médicos, foram várias e várias. Outras possibilidades, talvez você levantaria, o isolamento social, o álcool gel que passamos nas nossas mãos. Ficamos em casa, nos isolamos. Será? Qual seria, então, o grande campeão? O grande campeão. É muito simples de dar essa resposta. Quando olhamos os números, percebemos que a imensa maioria da população no Brasil e no mundo, será que foi salva pelas vacinas? Pelo tratamento precoce, pelo fica em casa, pelo isolamento, pelo álcool gel, pelas medidas de isolamento social? A resposta é não, absolutamente não. O grande campeão foi o nosso sistema imunológico, ou sistema imune. Sem dúvida alguma, a maioria da população mundial foi salva pelo sistema que todos nós já temos naturalmente. O sistema de proteção, os números mostram isso. A vacina melhorou um pouco o nosso sistema imune. Se melhorou o nosso sistema imune. As drogas resolveram? Talvez, mas uma porcentagem muito pequena de pessoas, de seres humanos, que não tiveram um sistema imunológico apto a lidar com esse vírus. Mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, a grande maioria, mais de 90% com certeza, foram realmente curados pelo seu sistema imune. E o que seria esse sistema imune, Marcos? Uma coisa simplesmente maravilhosa.
assombrosa e maravilhosa. Nós temos naturalmente nos nossos corpos um exército, um verdadeiro exército de células e combatentes que estão prontos a nos defender de invasores. Então, quando somos invadidos por vírus, bactérias, parasitas e nosso corpo sente essa invasão, o que acontece? Um verdadeiro exército de prontidão começa a combater esses invasores, como aconteceu nessa pandemia com muitos e muitos de nós com o vírus, o coronavírus. E o que esse exército faz? Combate esses invasores com um sistema absolutamente magnífico. São cerca de 21 diferentes células que executam dezenas de funções. Ao primeiro ataque, o reconhecimento do invasor. O invasor é triturado em pequenos pedaços. Esses pedaços são levados por uma central, são analisados. Aí, a partir desses pedaços, células específicas, os anticorpos, proteínas maravilhosas, são produzidas para combater esse invasor. Depois de que o combate é vencido, a memória fica registrada naquela central, naquele exército, da nossa proteção, para que na próxima invasão, se formos invadidos por um inimigo semelhante, que o processo seja ainda mais rápido. Então, muitos de nós foram invadidos, mas uma boa parcela da população mundial sequer teve sintomas. Eu, por exemplo, tive contato, com certeza, algumas vezes com o vírus, mas os sintomas foram quase que imperceptíveis, graças a Deus. O sistema imunológico de muitos deu conta desse vírus. Magnífico, não é? Olha só, um sistema pronto para tratar com os mais diferentes tipos de invasores. Bactérias, fungos, vírus, parasitas, moléculas e mais moléculas, células e mais células, um verdadeiro exército. O exército tem soldado, tem general, tem sistemas de vigia, marcação, memória. Simplesmente fantástico. No seu livro, Caixa Preta de Darwin, Michael Behe fala sobre esse sistema imunológico e como a sua complexidade absurda e irredutível, que não se pode reduzir, fala claramente a favor do design inteligente. Aí você vai falar assim, mas Marcos, o que eu teria que fazer para que esse sistema imunológico funcionasse muito bem? Bom, e você poderia também perguntar, mas por que para algumas pessoas não funcionou bem? Bom, a gente sabe que os males da queda estão por aí. O que era muito bom já não está tão bom assim. Então, algumas pessoas, infelizmente, tinham o seu sistema imunológico debilitado por uma ou outra razão. E o seu corpo não deu conta, mesmo com a ajuda de drogas ou de vacinas. E tiveram sintomas mais graves, algumas faleceram, infelizmente. Problemas decorrentes da queda. Adão e Eva e seus filhos e a geração não teria problema algum. Eles não teriam problema algum com vírus e pandemias. Olha só. Então Deus criou um sistema magnífico. Esse vírus está invadindo a célula? Não deveria. Nosso sistema imunológico deveria estar dando conta. É o desgaste natural da máquina que fez com que alguns de nós, uma pequena parcela, não desse conta. Mas para que o sistema imunológico funcione, o que nós precisamos fazer? Eu tenho uma lista aqui das 10 instruções principais para que o sistema imunológico funcione bem. Notícias do bem. Como melhorar o nosso sistema imunológico?
A primeira notícia do bem é essa, que a gente não precisa tanto assim da ciência, que a gente não precisa assim tanto de vacinas, que a gente não precisa assim tanto de medicamentos. Sim, precisamos, mas não tanto assim. O nosso sistema imune, o nosso corpo é magnífico. Olha só, ele nos cura não só de invasores, mas de câncer. Tivemos já, todos nós, vários cânceres ao longo das nossas vidas. Mas o sistema imune vai lá e dá jeito. Mas como então podemos fortalecer o nosso sistema imunológico? Olha só, com vitaminas naturais, com remédios naturais, extratos naturais. A receita dos 10 melhores formas de você dar um boost no seu sistema imunológico. Você tem que tomar também sol, principalmente ao meio-dia. Sol, a gente descobriu isso, não é? Como é bom tomar sol para que a nossa epiderme sintetize vitamina D. Beber bastante água, praticar exercícios físicos, ter um bom sono, também evitar alimentos industrializados, evitar álcool, consumo de álcool, bebidas alcoólicas e o fumo. E também, principalmente, como já disse aqui uma vez na coluna de Ciência e Tecnologia, manter o bom humor, sorrir. Você não está, chateado com as coisas da vida, amargurado, rancores. Perdoe, irmão. Você estará dando um boost no seu sistema imunológico. Percebeu pela lista que tudo o que eu disse são coisas que Deus também criou? O sol, os alimentos, alimentos naturais, devemos evitar os industrializados, o sono, que é um grande benefício, o sorrir do ser humano, 26 músculos que nós usamos. Então, quem é o grande campeão dessa pandemia? O sistema imune? Não. Na realidade, o grande campeão é o nosso Deus, que criou o nosso sistema imune, que nos capacitou para vencermos os invasores com um verdadeiro exército magnífico de soldados. Alguns falharam, sim, culpa da queda, culpa do homem, do seu pecado. Mas, no início, tudo era muito, muito bom. Então, é esse Deus magnífico, eterno, atemporal, onisciente, onipresente, onipotente. Seja dado, então, o título de campeão da pandemia. Muito bacana, né? Como sempre, essa coluna de Ciência e Tecnologia com Marcos Eberle. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho aí da sua casa ou então no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado dado, Tainá? A gente, falando em recado, a gente tem mais recado aí também, não tem? A gente tem alguns recadinhos, sim. Olha só que legal. Uma é do Ricardo Reis, ele está falando sobre a vacina, a responsabilidade humana sempre, mas crendo na soberania de Deus. E ele colocou, nunca esquecemos da prática do exercício físico. A gente sempre repete isso, né, nas nossas entrevistas. Sempre a gente está falando sobre esse tema. Exercício físico, boa alimentação, sono, é fundamental sempre, né? E reforçando, né, o grande campeão ali, eu estava curiosa. Eu falei, gente, eu quero ver quem foi o grande campeão. Eu estava super curiosa e eu me surpreendi, né? Não deveria, a gente já devia saber, mas excelente finalização, né? Deus, com certeza.
E a Sueli, a Clara colocou aqui, ela perguntou uma coisa muito interessante. Falou, quero saber, quem escuta Notícias do Bem 3 dias seguidos, pode pedir música? Pode? Pode pedir um hino, um louvor. Pode pedir um cântico, a gente canta lá. Um cântico. Ó, e o Quirino faz parte da equipe do louvor, hein? A gente canta na quarta-feira lá. Então, manda aqui o seu pedido. Se souber, né? Bom, obviamente. E o Quirino toca. Você canta na quarta? É, toda quarta. Você vai cantar se ela pedir aqui? Olha, se a gente souber, tiver no repertório da igreja, por que não, né? Por que não? Então, ó, viu? Olha. Já tá aqui. Quero mandar um abraço pra Ruth Sobrinho, diretamente do Espírito Santo. Ela colocou, amo esse programa. Ruth, tô com saudade de você. Obrigado, Ruth. Francis Soares, Tiago Henrique, que diz que tá voltando de férias hoje. Ô, pastor Tiago. E está nos Seja acompanhando. De volta. E Paola Reis, mandando um beijo pra gente, diretamente da Espanha. Beijo, Paola. Muito bom, gente, ter Paola vocês. e a Letícia estão lá na Espanha, As né? duas estão lá e, olha, de vez em quando, vira e mexe, elas estão acompanhando a nossa programação de lá. Um beijo grande pra vocês, que Deus abençoe essa viagem. Muito aí. E estamos com saudade. Aproveitem muito e sirvam muito, né? Principalmente. É uma viagem de missões, né? De missões, elas possam servir bastante lá. Exatamente. Olha só, e a terceira parcela do Auxílio Brasil já está sendo paga para as famílias atendidas pelo programa. Além do valor médio de R$ 400, alguns beneficiários também estão recebendo o Auxílio Gás. A terceira parcela do benefício vai incluir 3 milhões de famílias, aumentando para 17 milhões e meio o total atendidos. Cada uma delas receberá um repasse mínimo de R$ 400. De acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento total para os pagamentos supera os 7 bilhões de reais. Para este economista, a maior parte dos beneficiários deverá usar o dinheiro para pagar contas atrasadas e garantir o orçamento familiar. A gente está falando de um orçamento anual de 89 bilhões de reais, atingindo 17,5 milhões de famílias. Mais da metade desse orçamento deve estar ali destinado para o Nordeste, né? Apesar aí das críticas e dos números de crescimento econômico estarem ali um pouco rebaixados agora para 2022, né? Então a gente teve aí um manifesto do Boletim Focus na segunda-feira, muito econômico, muito ainda quase que pessimista em relação aí ao crescimento, um crescimento abaixo de 1% esse ano, mas imagine o impacto na economia, em todo o sistema econômico, sem a injeção desses quase 90 bilhões de reais em 2022. Então a gente sabe que uma parte desse auxílio ele vai acabar sendo destinado aí para o pagamento de algumas dívidas, né? As famílias aí, elas têm um histórico de endividamento crescente no ano passado, então a gente sabe que uma parcela disso vai para fazer aí a quitação de algumas dívidas, mas sem dúvida nenhuma, além de tratar da subsistência das famílias mais carentes e de toda a parte de substituição e complemento de renda, esse orçamento é um oxigênio importante aí para uma economia que está ainda em fase de recuperação. O Auxílio Gás também vai ser pago às famílias cadastradas no CadÚnico e segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Com duração prevista de 5 anos, o programa deve atender mais de 5 milhões de famílias até o fim de 2026, com repasse de metade do preço médio do botijão de 13 quilos a cada 2 meses. Hoje, essa parcela é de R$ 52. Só quem está incluído no Cadastro Único para programas sociais do governo federal e que tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada pode participar do Auxílio Brasil. A regulamentação do benefício determina que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. Pois o Auxílio Brasil já sendo pago aí, né, para as famílias beneficiadas do programa, tanto do Auxílio Brasil como do Auxílio Gás. Pode ter mais informações também se você procurar a Caixa Econômica Federal, né, as agências da Caixa, você tem mais informações a respeito do Auxílio Brasil.
Exatamente. Ó, quero mandar um abraço também aqui para o Marco Antônio e para a Leila Santana, que assistiu Notícias do Bem todos os dias em Wagner, Chapada Diamantina. Pô, bacana. E ela pede para nós irmos lá visitar. Vamos sim, com certeza. Próxima vez que o pastor Mariano for... próxima vez que o reverendo Mariano for aí, eu vou na mala. Olha só, que demais. A gente vai junto. Gente, é cada vez mais comum na sociedade moderna a participação efetiva das mulheres no trabalho, nas decisões políticas e até na gestão familiar. É verdade. Muita gente tem dificuldade em associar essa realidade com os ensinos do cristianismo. Mas Deus foi o primeiro defensor dessa igualdade ao criar homem e mulher com exatamente o mesmo valor. Será que o feminismo é mesmo contrário ao evangelho? Não há nenhum ponto em comum? Quem vai falar mais sobre esse tema no Notícias do Bem de hoje é a advogada, a doutora Alana Farias, que também é mestre em Ciências da Religião. Doutora Alana, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem, um prazer recebê-la por aqui. Olá, o prazer é todo meu de estar aqui. Podem ter certeza, assim, que eu estou muito feliz de contribuir um pouquinho com esse programa, com essa igreja que é tão abençoada. Amém. Bom, a gente quer começar do começo, né? Eu queria que explicasse pra gente aí nesse começo da nossa conversa, né? Um pouco a respeito dessa origem do movimento, né? Do feminismo e essa coisa do feminismo cristão. Quer dizer, onde é que uma coisa e outra se encontram, se é que se encontram? Nossa, sempre quando me perguntam sobre essa questão da origem do feminismo, eu gosto de trazer a origem de todas as coisas, né, para a gente linkar essas duas realidades. E eu gosto sempre de remeter, né, essa pergunta ao Éden, a Gênesis 1, 2 e 3. Né, a gente vê em Gênesis 1 e 2 que Deus criou o mundo de forma perfeita, né? A humanidade, o homem e a mulher que ele havia criado ali naquele momento, vivia em harmonia. Mas em Gênesis 3, né, nós percebemos que o pecado entrou na humanidade e deturpou todas as relações. Então, ao longo do tempo, né, esse pecado, essa marca, né, pecaminosa que entrou na sociedade, deturpou todos os tipos de relacionamento. O relacionamento entre a humanidade e Deus, o relacionamento entre a humanidade e a natureza e o meio ambiente, mas também o relacionamento entre os próprios seres humanos. E aí a gente encaixa as dificuldades no relacionamento entre homens e mulheres. Então, a partir daí, né, a gente pode dizer que o pecado manchou essa relação entre homens e mulheres. Os homens, né, foram lá em Gênesis 3, Deus colocou na responsabilidade dos homens a questão da liderança, de dominar, de estar ali liderando as mulheres. Mas como essa relação, essa dinâmica social agora estava marcada pelo peso do pecado, começaram a ocorrer, né, alguns abusos ao longo da história. Se a gente for ver assim, vários fatos históricos, várias dinâmicas sociais que mostram o quanto essa dinâmica entre homens e mulheres foi deturpada pelo pecado, o quanto o machismo se instaurou nessas relações, relações de opressão também, de abuso, começaram a se desenrolar na sociedade. E o feminismo eu gosto sempre de definir como um movimento que surgiu em relação a esse pecado, a essa marca pecaminosa nas relações entre homens e mulheres. Então o feminismo surgiu como essa reação. As mulheres estavam vendo ali aquela situação, as mulheres estavam vivenciando dinâmicas sociais opressoras, né, onde elas se sentiam oprimidas ali pelos homens em alguns aspectos, tanto no mercado de trabalho, como muitas vezes as mulheres não tiveram a mesma oportunidade que os homens, na dinâmica familiar também, na sociedade de uma forma geral. Então isso acabou incomodando as mulheres e o feminismo surgiu como essa reação a esse pecado, essa reação a essa marca da queda na sociedade, né? Só que aí a gente pode perceber assim que, por exemplo, o feminismo de primeira onda surgiu com o desejo das mulheres de terem direitos civis iguais ao dos homens, né? De poderem votar, de poderem escolher os rumos da sociedade, de poderem participar socialmente das decisões que eram tomadas, que antes isso era algo assim restrito unicamente aos homens, né? Então o feminismo ele surgiu como esse desejo de reparar esses danos que foram causados pelo pecado.
Mas aí o que acontece, né, é que a gente sabe, nós enquanto cristãos, nós sabemos que a solução para o pecado está em Cristo. Né? A solução para o pecado está na atuação de Cristo, na regeneração de todas as coisas por meio do Evangelho, por meio da propagação do reino de Deus. Então o feminismo acaba sendo, para concluir assim a minha definição, que eu sempre gosto de dar sobre o feminismo, acaba sendo assim uma alternativa um pouco falha para tudo isso que a gente tem, para tudo isso que a gente vive, porque eu sempre gosto de pontuar que sim, o feminismo foi responsável por alguns avanços na sociedade, o feminismo foi responsável por a aquisição de alguns direitos, por alguns passos dados rumo a essa igualdade, né, a igualdade entre os homens e mulheres, mas o feminismo enquanto movimento, ele nunca vai ter ali nas mãos dele a solução completa para isso que a gente vive, né? Porque a gente sabe que a solução completa para todo pecado, a solução completa para as consequências do pecado está em Cristo, está em Jesus, no sangue de Jesus, né, que foi derramado ali naquela cruz. Então, o feminismo enquanto movimento social, movimento político, ele teve sim, ele contribuiu para a sociedade, ele teve pontos positivos, mas a solução máxima para esse problema, infelizmente, ele não vai encontrar. Né? As mulheres podem buscar o quanto for, mas não vão encontrar, porque essa solução a gente apenas consegue encontrar em Jesus, né? É verdade. E aí, Alana, pelo fato do feminismo ele aparecer com essa carinha, nesse jeitinho, de uma forma muito sutil, ele foi entrando dentro das igrejas, né? E aí eu te pergunto, por que não deve ter o feminismo dentro das igrejas, né? Qual o risco disso acontecer? Essa é uma ótima pergunta e nas redes sociais, sempre quando eu falo sobre esse tema, é uma questão também muito frequente. As meninas sempre me perguntam, o pessoal sempre quer saber sobre essa relação entre o cristianismo e o feminismo. Se dá para a gente conciliar, né, quais são os pontos do feminismo que dá para a gente conversar com os nossos princípios cristãos. Mas aí, né, para responder assim de uma forma bem simples, bem direta a sua pergunta, porque, né, nós não podemos, não é o ideal a gente buscar no feminismo algumas respostas e a gente trazer esse movimento social para dentro da igreja. Porque, gente, tudo que o movimento feminista busca, tudo que o movimento feminista anseia em relação à igualdade, em relação a valores, em relação a conquistas para as mulheres, nós podemos encontrar isso abrindo as Escrituras, né? Vendo a história de Cristo, vendo como Cristo se portou diante das mulheres, como ele valorizou as mulheres, não apenas no âmbito espiritual, mas também no âmbito social. Eu gosto sempre de dizer, quando eu sou entrevistada ou quando eu falo, né, sobre essa temática, que quando eu comecei a estudar o feminismo, como você bem falou, às vezes os olhos da gente brilham, né? Vem com aquela capa assim muito bonita, vem com aquelas propostas assim que acabam nos encantando. E eu cheguei perto de me considerar feminista. Eu, nos meus estudos, quando eu comecei a estudar a fundo o movimento, eu ainda pensei, meu Deus, será que eu sou feminista? Porque olha só, elas dizem que estão buscando igualdade, elas dizem que estão buscando melhores condições para as mulheres, condições iguais no trabalho, condições iguais na sociedade, condições iguais no tratamento, dignidade para as mulheres, elas estão querendo livrar mulheres de tipos de violência. E aí eu fiquei pensando, mas aí eu não concordo com algumas coisas que o feminismo prega, como por exemplo a pauta do aborto, como por exemplo também a libertação sexual da mulher, que acaba entrando para uma libertinagem, né, da forma como é pregada, e fere também os nossos princípios cristãos. E aí eu me peguei refletindo, será que eu poderia me considerar feminista por apenas concordar com alguns pontos do feminismo? Mas ao estudar melhor, ao buscar direcionamento, sensibilidade pelo Espírito Santo, eu acabei percebendo que todas essas pautas feministas que eu concordava e que eu gostava de ler, gostava de me aprofundar, eram pautas defendidas pelo próprio Cristo.
Eram pautas que a gente encontra no cristianismo. Então, não existe a necessidade da gente buscar no feminismo algo que a gente já encontra na nossa fé. Não há necessidade da gente buscar em movimentos sociais criados por homens coisas que a gente já encontra um respaldo bíblico no cristianismo, né? A gente vê na trajetória de Cristo exemplos assim maravilhosos de como ele resgatou mulheres de prisões sociais, de como ele quebrou paradigmas, de como ele deu a oportunidade das mulheres falarem, delas terem voz, de como Cristo deu a oportunidade das mulheres aprenderem junto com ele, em pé de igualdade com os homens, de como Cristo tirou mulheres de situações assim, onde elas estavam realmente esquecidas pela sociedade. E Deus trouxe as mulheres para o centro do palco através da atuação de Jesus. Então eu percebi, graças assim à sensibilidade do Espírito Santo nas minhas leituras, nos meus estudos, que tudo que eu me interessava, que assim fazia meus olhos brilharem com o feminismo, eu já encontrava no cristianismo. Tudo isso, essa questão assim da dignidade, da valorização da mulher, o cristianismo já me bastava. E a identidade de cristã é aquilo que mais me basta, que mais me supre. Então eu percebi que não adianta, não vale a pena a gente trazer esse movimento social para dentro da igreja, né? Muitas meninas hoje em dia, muitas mulheres se denominam cristãs e feministas. E geralmente as pessoas me perguntam: Alana, existe cristã feminista? Existe, elas estão lá. As mulheres, existem muitas mulheres que se identificam cristãs e feministas. Agora, a pergunta que a gente deve fazer, a pergunta assim, mais lógica para fazer diante dessa situação é a melhor saída a gente ser cristã e feminista? Eu diria que não, que o cristianismo nos basta, que a pauta pregada por Jesus nos basta, o evangelho nos basta. E ele é suficiente para trazer essa valorização para as mulheres. Tá, Alana, rapidamente, porque a gente já está com o tempo quase no fim aqui, é rápido o nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse a respeito do seu e-book, né? Você tem um e-book que fala exatamente também a respeito desse tema, também entrando um pouco na questão da herança machista, né, da sociedade, enfim, todos os aspectos aí você trata no seu e-book, né? Isso, o meu e-book ele é chamado Cristianismo e Feminismo, né, uma conversa franca à luz da Bíblia. E eu quis trazer justamente no e-book, né, o título dele é uma conversa franca, porque essa justamente é a minha proposta, né? O e-book ele é organizado, a estrutura dele é de perguntas e respostas. Cada capítulo é uma pergunta dessas frequentes, inclusive essas que vocês me perguntaram, estão lá também. Perguntas frequentes sobre esse tema que eu trago como título do capítulo e aí eu respondo ao longo do capítulo essas perguntas, tendo como base a teologia, tendo como base a Bíblia, né, o cristianismo. E eu escrevi esse e-book justamente para essas pessoas que têm vontade de aprender mais sobre cristianismo e feminismo de uma forma equilibrada, de uma forma bíblica e profunda, né? De alguém que realmente se dispôs a estudar, de alguém que realmente deu a cara a tapa para se aprofundar mais nesse assunto, que não é um assunto fácil de ser tratado, principalmente dentro da igreja. Mas assim, se você tem o desejo, se você tem vontade de aprender mais sobre isso e está me ouvindo, olha, eu tenho certeza que o meu e-book vai te ajudar. E ele está disponível na minha página do Instagram. Eu não sei se vocês vão colocar aqui, mas o meu Instagram pode falar aí pra gente. Pronto, é @AlanaCarlaLF. Tá aí na tela. Se você for lá no Instagram, no meu perfil, você vai encontrar lá o link para você ter acesso a esse e-book. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Ótimo, tá aí, @AlanaCarlaLF, AlanaCarlaLF, tá lá o link, né, pra você. A gente vai rapidamente só ler pra você esses 3 comentários que a gente tá já no finzinho. A Josiane colocou, boa tarde, daqui de Roma, tema muito interessante, feminismo e cristianismo. Verdade. E aí eu vi o Mar colocou excelência, uma grandeza, parabéns aos âncoras, ok? Ótima percepção na troca de posicionamento. Grandes, né? Aqui a questão do posicionamento do tema. E a Gisele, excelente, minha primeira vez por aqui. E a Peninha, ótimo esclarecimento, eu via com outros olhos. Muito bacana. Muito legal isso, quando a gente tem um entendimento diferente de um tema, que é isso mesmo, de forma sutil, às vezes esse tema vai entrando e a gente não percebe, né?
É verdade. Alana, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Continua aí o contato na tela, Alana Carla LF, para quem quiser saber mais do seu e-book. E a minha dica é que quem está assistindo, visite, porque tem vários vídeos super interativos, várias dicas. A Alana é ótima, gente. Podem visitar a página dela. Obrigado, Alana. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui. Muito bom, gente. Ó, Notícias do Bem está chegando ao fim, Nossa, corre, o tempo voa. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo, né, às 6h30 da tarde. E você sabe que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas aqui da IPP TV, onde e quando você quiser no canal IPP Play. É muito fácil. Acesse lá youtube.com/IPP Play. Faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com seus amigos, compartilhe com a família, com seus irmãos da igreja. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h30, ao vivo aqui para você. Até lá, então. Tchau. Tchau, tchau. Música